É com muita satisfação que iniciamos o nosso podcast Conexões Operacionais, que tem o objetivo de apresentar pessoas profissionais que durante toda a sua carreira procuraram pavimentar o caminho da produção de petróleo onshore no Brasil. Não só agora, atualmente, mas desde os primórdios, desde que foi oportunizado a entrada de outros players, além da Petrobras, nesse mercado. Diante dessa proposta, nada melhor do que começar o nosso podcast com Ivan Carvalho, CEO da ATP Petróleo S.A. É um profissional que trabalhou por mais de 40 anos como executivo no setor de petróleo e gás, pioneiro na operação de campos onshore no Brasil, especialista em rejuvenescimento de campos maduros, gestão de operações e estratégia corporativa no segmento de petróleo e gás. É um grande prazer, uma grande satisfação iniciar o nosso projeto, a nossa proposta, com uma pessoa tão especial quanto o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodolfo. Assim, um grande prazer estar aqui, tá? Mas, assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Rodolfo, pelo convite, né, em participar do seu podcast. Assim, eu considero uma grande iniciativa sua, pois, assim, vai permitir uma importante integração entre profissionais ligados às áreas operacionais de óleo e gás, além assim, de poder, assim, ser um fórum de discussões técnicas, orientações sobre boas práticas da indústria do petróleo. Então, assim, principalmente aos profissionais mais jovens, eu acho que tem muito a fornecer a eles. Então, assim, eu considero essa sua iniciativa um exemplo de profissionalismo e eu desejo muito sucesso a você nessa jornada, tá ok? Vamos juntos. Começando as nossas, o nosso debate, né? Eu sempre quero iniciar esse trabalho pedindo que as pessoas, eu já fiz uma apresentação inicial, mas que o senhor fale um pouco de você. Quem é Ivan Carvalho, né? Sim. Ah, bom, eu assim, assim, como você falou, eu tenho construí minha carreira, né, bem voltada ao petróleo. Assim, quando eu me formei não tinha nem essa ideia, né? Eu sou formado em engenharia mecânica pela faculdade, né, de engenharia Mauá, né? A escola de engenharia Mauá e do Instituto Mauá de Tecnologia. E eu iniciei assim as minhas atividades profissionais em construção e montagem de instalações industriais. Então, eu passei ali já um tempo trabalhando, né, uns 2 ou 3 anos depois de formado, e quando eu recebi um convite, né, do senhor Bernardino Mendes, que era o presidente, na época, o presidente do Grupo Azevedo e Travassos, tá? E assim, eles estavam iniciando esse processo de contratos de risco para exploração e produção de petróleo na parte onshore, é, e, assim, o objetivo era, eles estavam em vias de assinar ali contratos com a Petrobras. Naquela época era a única forma de trabalhar, né, ou prestando serviço, ou a exploração e produção era praticamente impossível, né? Então, ele me fez esse convite e eu pensei bastante, assim, bastante não, eu pensei rapidamente, eu decidi, entendeu? Apesar de eu já estar no mercado, já estava consolidado com a parte de salários, de tudo,
estando dentro de um centro que é São Paulo, né, um centro de profissional e tudo, com grandes possibilidades de crescimento, mas assim eu me senti motivado aí pelo desafio envolvido e pela oportunidade de aprender, né, e me desenvolver numa área ultra competitiva, assim, com uma aplicação intensiva de tecnologia, como é o setor de óleo e gás. O senhor Então, já era da Azevedo nessa época. não, não, eu entrei na Azevedo para esse projeto, Ah, tá. né? E, e aí você perguntou é, como é que você me descreve e tal, não sei o quê. Eu procurei descrever pelo profissional, né? E o que me motivou, né? Apesar de já estar consolidado, já estar tranquilo, tinha a possibilidade de crescimento e tal, mas eu decidi, eu vou voltar a estudar novamente, né? Eu tinha que entrar na escola da Petrobras, lá na Bahia, reduzir meu salário, entendeu? Voltar de novo a estudar, mas o que me motivou sempre isso, esse desafio. É o desafio de uma oportunidade de pensar um pouquinho para frente, né? De ver uma oportunidade quando ela chega, né? Então, não pensar naquele momento, né? Eu estava confortável, né? Já estabelecido, mas eu decidi, assim, é como você está fazendo agora. Você está tranquilo, de repente você arrumou uma cena para se coçar. Você vai dizer, poxa, eu vou. É isso aí, você tem que estar sempre se motivando, né? Claro. Então é isso, Rodolfo. É, e assim, como foi liderar esses projetos junto com a Azevedo Travassos? Quais foram os maiores desafios? Como foi a interação com a equipe da Petrobras durante a realização do curso, né? É, a gente sabe que a Petrobras sempre foi uma empresa que, apesar de ter desenvolvido bastante o petróleo no Brasil, eu sempre costumo dizer que se no Brasil não tivesse a Petrobras, talvez nós não tivéssemos nem petróleo, e se tivéssemos, teria sido muito mais difícil a operação. Mas ela sempre foi uma empresa muito fechada, com alguma dificuldade de relações com terceiros, né? Mas que no decorrer do tempo isso foi se quebrando. Mas ali no início foi muito complicado, como foi? Assim, eu entrei no curso, né, de engenharia de petróleo ali promovido pela própria Petrobras, né, ali em Salvador, no complexo ali de Taigara. E assim, aquilo tudo que a gente ouvia, né, que eu ouvia na época da Petrobras, ela se confirmou no sentido de tecnologia, de profissionalismo. Então, assim, me motivou mais ainda. Então, eu participei do curso junto com engenheiros já da Petrobras, nas mesmas condições e tudo, mas eu percebi aquilo que a Petrobras é desse tamanho por causa dos profissionais que ela contrata, que ela treina, que ela motiva. Então, um curso muito pesado, muito puxado, é, rapidamente, assim, curso de um pouco mais de um ano, para desenvolver tanta informação. Mas assim, foi assim, para mim realmente foi uma experiência muito boa. Respeito muito os colegas de trabalho da Petrobras pelo conhecimento, pela técnica que eles têm, e, e me motivou mais ainda a melhorar, a tirar boas notas lá e tudo, e vir para cá. Então, é para Mossoró, no caso, né? Eu sabia que os contratos iam ser desenvolvidos ali, e eu e como a gente era uma empresa muito pequena perante a Petrobras, lógico, né? É, eu tive que fazer muita coisa, não só na minha especialidade, que era a engenharia de petróleo e perfuração, mas eu também
além da parte do setor de perfuração, eu também tive que cuidar depois da produção. Então, com as sondas de workover para trabalhar, para fazer a completação dos poços que a gente tinha perfurado. Então, e um trabalho muito forte, muito ligado à geologia e tudo, porque o nosso interesse assim era diferente um pouco. A gente não estava ali para bater recordes de metragem, de perfurar mais rápido, menos rápido e tal, mas o que a gente precisava ali era ter uma eficiência operacional muito importante, porque era um investimento muito grande para a empresa, e então o nosso viés era sempre como eu faço bem aquilo da forma mais barata possível com o objetivo de achar petróleo e de produzir esse petróleo e tudo mais. Então, eu me envolvi em todas as áreas, assim, desde da geofísica, da geologia, conversando muito com geólogos, geofísicos e químicos de petróleo. Então, foi muito enriquecedora, tá? Novamente, também a gente também teve, contratamos, né, na época, vários profissionais que já estavam se aposentados da Petrobras, então, realmente é uma escola, foi sempre uma escola e a gente usou ela como base, né, de desenvolvimento, né? É lógico que a Petrobras, como depois, né, no contrato de risco, eles são fiscais, né? Então, e todo mundo conhece, quem trabalha com a Petrobras, que eles são muito rígidos, muito exigentes, mas isso também é bom, né? Porque é uma fiscalização intensa que faz você sempre melhorar, está sempre na frente, pensando na frente, para que a gente consiga os objetivos. Agora, no início, realmente, em Mossoró é muito diferente hoje do que foi ali em meados da década de 80, começo da década de 90, que você não tinha muito acesso a equipamentos, a prestadores de serviços, você precisava de um guindaste de 50 toneladas, não tinha, você tinha que planejar isso com muita antecedência para conseguir trazer do Ceará ou de Pernambuco, às vezes até da Bahia, né? Então era bem complicado. Tudo você tinha que ter uma previsão, uma antecedência muito grande. A parte, então, de equipamentos de subsuperfície também era algo que você tinha que importar com antecedência, porque você não conseguia fornecedores aqui. Então, foi uma experiência bem desafiadora, principalmente no início, né? Imagino. O senhor poderia fazer um resumo para os mais novos de o que consistiu os contratos de risco? Um resumozinho. Sim, o governo brasileiro naquela época, né, ele decidiu, porque o monopólio era da Petrobras, né? Então como sempre, o recurso natural era da União, mas quem exercia o direito de exploração, né, do petróleo era somente a Petrobras, então era um monopólio nesse sentido. Então, mas eles resolveram fazer uma pequena abertura, né? O governo, na época, do Brasil, resolveu fazer uma pequena abertura para tentar atrair algum capital, né? Para que pudesse fazer investimentos aqui que não fosse somente a Petrobras, porque a Petrobras também, apesar de toda a técnica que ela tinha e todos os profissionais e o conhecimento da geologia aqui, local, ela tinha, assim, ela precisava de recursos, e os recursos dela para investimentos precisavam ser do governo, uma vez que ela era uma estatal. Então, o governo decidiu trazer de fora, e eles começaram a selecionar alguns blocos na parte offshore,
para algumas empresas estrangeiras trabalharem juntos com a Petrobras, tá? Então, o que foi uma iniciativa muito boa, porque você provoca a troca de conhecimento. Então, eles abriram algumas áreas, algumas empresas como a Shell, a Exxon, ela se juntou à Petrobras. A Petrobras continuava com o monopólio, continuava sendo a operadora, mas tinha alguma relação com essas empresas, ou havia alguns blocos que essas empresas vieram para trabalhar exclusivamente, com direito de 100%. E o contrato de risco, o que era? Ele chamava de risco porque a empresa assumia totalmente o risco, né, de investir, de construir todos os poços, as instalações, colocar em produção e depois entregava esse óleo produzido ou gás, né, para a Petrobras, porque é ela que tinha as refinarias e isso daí estava tudo pré-estabelecido dentro de um contrato. Então, eles teve esse nome de contrato de risco devido a isso, porque é um contrato que você faz tudo e realmente o seu resultado, a sua receita e o seu lucro vai vir do petróleo que você vai achar e produzir economicamente. Se você não achar, você perde tudo, né? Então, no caso nosso, da Azevedo Travassos, o que aconteceu? Eles resolveram, o Brasil, o governo na época, resolveu abrir para blocos onshore e abriram para também empresas brasileiras. E aí a Azevedo Travassos achou que era uma boa oportunidade para desenvolver tecnologia, para poder ganhar conhecimento então ela fez assinou esse contrato, selecionou alguns blocos, né, na Bacia Potiguar e fez todo o investimento. Fez uma reforma de uma sonda que era uma sonda grande, mas que perfurava a água, poços artesianos. Ela adaptou para perfurar petróleo, colocou os equipamentos de segurança de poço, tal, bombas maiores e tal, e ela tinha assim um corpo técnico já muito bom, assim, consultores, né, que já tinham experiência e tudo, mas a Bacia Potiguar, por exemplo, terrestre, ela não produzia praticamente nada, né? Ela produzia alguns barris ali aquele óleo que foi descoberto no Termas, né? Então era muito pouco, né? Era bem pouco. Tinha alguma coisa no Alto do Rodrigues, depois ali na parte de Estreito, e os blocos que a gente assinou o contrato eram próximos de Areia Branca, naquela região toda. Então, a gente também teve assim um pouco de sorte também, porque você precisa, além de técnica, de sorte, né? Então, Sim. nós perfuramos o primeiro poço ali perto da praia do Morro Pintado, que já deu indícios e tal, e o segundo poço já foi o Redonda, que a gente acabou descobrindo um campo. Então, isso deu uma motivação enorme, né? Porque O segundo posto já foi o Redonda 2? Redonda 1, ele foi produtor e tudo, mas nós não revestimos porque a vazão dele era pequena, né? Sim, Apesar de já tá. ter óleo. Aí o terceiro poço foi Redonda 2, que aí já que produz até hoje. Exatamente. Mas assim, isso foi fantástico, né? Porque deu uma motivação muito grande e tudo para a empresa e para continuar o empreendimento. Então, a gente começou ali em 1985, praticamente, né? E levamos os contratos ali de risco, vamos dizer assim, até o ano de 2000, né? Então, foi um período muito gratificante, né? Desses campos que a Azevedo teve a oportunidade de desenvolver e outros que estavam dentro dessa área, que acabaram ficando
posteriormente para a operação da Petrobras, alguma, alguma coisa que o senhor acha que poderia ter sido mais bem trabalhado, ou o senhor acha que foi feito o que poderia ter sido feito, no limite do que poderia ter sido feito? Porque também tinha a questão de profundidade, né? O contrato de risco, você só poderia ir até tantos metros. Ele tinha uma série de restrições, né, no contrato de risco, os prazos eram super apertados, né? Então, depois de descobrir, você tinha que desenvolver rapidamente, a produção antecipada, a gente teve que negociar para poder com a Petrobras para poder colocar os postos em produção antes de desenvolver, né? O que é natural hoje, antes levou assim várias e várias reuniões ali para que fosse permitido, porque o contrato era muito rígido, né? Ele não previa as regras da produção, entendeu? Então era um contrato de risco de investimento, tipo exploração mesmo, né? Contrato exploratório. Só que a parte da produção era poucas páginas, entendeu? Não tinha muitas regras, a gente teve que ir conversando e negociando para poder ter receita ao mesmo tempo em que você desenvolvia, né? Hoje em dia a gente analisando, né? Sim, Uhum. como eu trabalhei lá, eu sempre gostei muito de pesquisar, entender onde a gente está trabalhando. Tinha muitas perguntas que ficavam na minha mente. Como era que se desenvolvia uma negociação Uhum. dessa importância, dessa natureza? E hoje em dia, a gente Uhum. recapitulando, chega a ser até um pouco surreal, né? Sem a existência do órgão regulador, que é a Agência Nacional Uhum. do Petróleo, e sendo negociado diretamente entre as duas partes, né? A Petrobras, que Uhum. funcionava meio que como um agente regulador, e a Azevedo Travassos. Exato. Outra situação que me chama a atenção é Uhum. que nós tivemos a Camargo Corrêa, que furou em Areia Branca, né? Um poço lá, Sim. próximo ao distrito de Pedrinhas, Uhum. e nós tivemos um caso da Paulo e Petro, né? Que foi em São Paulo, que perfurou Uhum. bastante também. Uhum. Mas só Azevedo mesmo foi que conseguiu prosseguir operacionalmente, né, na parte dos contratos de risco. Uhum. Foi assim, foi realmente um caso de sucesso. Esse projeto foi um sucesso tanto técnico quanto financeiro também, econômico, né? Então ele realmente a gente tinha ali nós tivemos muita sorte de trazer para o nosso time um consultor, um geólogo muito experiente, que era o Celso Pontes, né? Ele já era aposentado da Petrobras, mas ele conhecia demais, né, a bacia potiguara. Ele tinha várias teorias, né, que até então não se aplicava à parte terrestre. Por exemplo, o nosso prospecto, o primeiro prospecto nosso visava a formação Alagamar. Então, isso era assim, era algo impensável na época, entendeu? Porque onde se produzia petróleo em terra era no Açu. Então, achava-se, pô, não, mas ali, achava-se não, tinha a certeza que era algo que migrava, né? E se migrava do mar para a terra e ficou, né, ali trapeado nos arenitos da formação Açu. Mas não se pensava em produzir na formação Alagamar. Então, o nosso primeiro poço já tinha como objetivo principal a formação Alagamar. Isso foi um divisor de águas mesmo para a região. Então, são Tanto que o graças a essas PML, né? pessoas. O PML tem Açu e o Alagamar, né? Sul é Alagamar, Exato. exatamente. O Redonda, a gente foi para o Alagamar, mas encontramos óleo no Açu, que era o tradicional, o normal, né? Aqui, né? Mas o PML foi uma grata surpresa mesmo, né? Foi algo que a gente considera como um divisor de águas
no projeto, né? Porque nós encontramos aí, sim, grandes volumes e tudo de petróleo, de gás associado. Então, tivemos grandes desafios aí, porque a gente não podia queimar o gás, né? Isso era proibido para a gente, né? Então nós tivemos que negociar com a Petrobras também o preço de gás, o preço do óleo, né? Nesses volumes, e o projeto ficou parado ali um ano e pouco depois de descoberto. A gente perfurou 3, 4 poços, assim, podia colocar ele em produção, mas não conseguimos. Então, nós tivemos que construir aí um gasoduto que foi de Ponta do Mel até o Estreito B, um gasoduto ali de 50 e poucos quilômetros, com a estação de separação e tudo, de compressão. Trouxemos compressor dos Estados Unidos, instalamos e tudo, para poder comercializar o gás e aí comercializar o óleo associado, o gás associado e o óleo. Então, você imagina, hoje em dia, se você descobre algo, você ficar 2 anos, quase 3 anos parado com o projeto, tendo investido e não poder comercializar, entendeu? Então, assim, era muito duro, era um contrato. Então, a gente não tem, nós temos, assim, boas lembranças dos desafios e como nós resolvemos eles, mas não temos boa lembrança do contrato em si, entendeu? Porque ele era muito, muito duro mesmo, né? Muito difícil de ser gerido. Mas, felizmente, mesmo assim, pelas descobertas que nós tivemos assim um sucesso interessante e, assim chegamos a produzir ali na época 1.500 barris de óleo equivalente entre gás e óleo, o que foi bacana mesmo, entendeu? Então inclusive isso é um problema, né? Eu acho que é um problema até hoje, e foi por isso que a Azevedo Travassos ela abriu o capital dela na década de 80 para poder fazer frente a esses investimentos, porque a construtora em si, aquele lá ficou muito maior, né? E a construtora ela estava acostumada com contratos realmente de prestação de serviços, onde você tem uma fatura, faz o serviço, faz uma medição, faz a fatura, recebe e tal, mas não estava preparada para esse investimento maciço, né? Então, então a parte de capitalização também foi muito difícil. E a solução que foi bem criativa na época foi abrir o capital da empresa no mercado de ações. Na época era a Bovespa, hoje é a B3, o que foi algo inovador também. Então, não é só na parte técnica ou de exploração e produção, né, mas também na parte de financiamento. Tanto é que hoje ainda a Azevedo Travassos é a única empreiteira de construção pesada que tem ações negociadas na Bolsa, porque isso era inédito e continua inédito, entendeu? Exatamente. E a Azevedo ela saiu, né, a operadora, no ano 2000, né, quando vendeu a operação para Coco Petróleo. Uhum. E como o senhor avalia a evolução do setor? Eu sei que o senhor saiu da operação de produção, mas ficou ainda com sonda, com contratos junto à Petrobras, Sim. até, se eu não me engano, 2014, né? 2015. 2015, por aí. 2015, exatamente. E muita coisa aconteceu. A ANP foi criada, tivemos muitas alterações. Como o senhor vê essa mudança? Ela mudou realmente da água para o vinho. Com a instituição da ANP, né, do órgão regulador, o que você falou, né, Rodolfo? Antes a Petrobras ela era a fiscal e a parceira ao mesmo tempo, entendeu? Então era muito difícil para ela mesma, né, lidar com isso, né? Então a criação da ANP foi
foi extremamente importante para o Brasil, né? Então, e não só a ANP, mas todos os órgãos reguladores, né? A ANEEL, qualquer uma delas aí da saúde, a ANS, enfim, realmente a criação das agências reguladoras foi algo muito importante para o país. E com a vinda da ANP, houve assim, uma segurança jurídica, o que atraiu muitos investidores, né, aqui no Brasil. Todas as majors aí vieram para o Brasil, quiseram fazer parcerias com a Petrobras, mas operando ou não operando. Mas por quê? Porque era claro, os contratos ficaram claros, com regras e tudo, né, muito baseado ali em contratos que eram utilizados no Golfo do México, no Mar do Norte. Então, ficou algo bem adequado aos tempos, né? Então, isso daí deu um salto no Brasil em termos de desenvolvimento de tecnologia, de equipamentos da indústria voltada ao petróleo, serviços, prestação de serviços e tudo mais. Então, hoje o cenário é totalmente diferente do que eu vivi quando comecei a minha carreira. Mas o mais importante, assim, o que eu vejo é que isso torna o mercado mais competitivo ainda. Então, isso provoca um crescimento das próprias empresas, né? Porque elas têm que ser cada vez melhores e tudo, e têm acesso à tecnologia mais facilmente, com as universidades, com parceiros. Então é isso. Na época, quando isso estava sendo criado, foi uma decisão ali. A Azevedo Travassos Petróleo ela tinha mais um sócio, não só a Azevedo Travassos S.A., e que foi decidido que eles não iriam continuar, né? E a gente vendeu para uma empresa canadense, para a Koch Petróleo, porque a primeira oferta foi muito interessante, né? E o segundo é que a gente também a gente participou da rodada zero, né? Mas nós não fizemos uma joint venture com uma empresa americana também, e fizemos várias propostas ali, mas essa empresa americana que a gente tinha feito, tudo, ela acabou sendo vendida para uma outra empresa americana maior ainda que ela, que depois foi vendida para outra, foi vendida para a Arco foi vendida para a Conoco foi vendida para a BP, então aquela, né? E a gente não conseguiu a tempo montar uma parceria firme para continuar. Então, a gente tinha feito todas as ofertas lá para a rodada zero, de parcerias para desenvolver os campos na Bahia também e tudo, e infelizmente nós não conseguimos dar andamento a isso. Então, houve uma decisão de vender na época e se concentrar naquilo que a empresa sempre fazia muito bem, que era a construção pesada de oleodutos, gasodutos, instalações de gás e também, e nós ficamos ali com um parque de 7 sondas de workover, né, de SPTs, e mais 3 sondas de perfuração. Então, nós ficamos trabalhando ali praticamente no Nordeste todo ali, né, Bahia, na parte de Sergipe, Alagoas, trabalhamos aqui na Rio Grande do Norte, Ceará. Então, né, foi um tempo bom também. Passamos 15 anos prestando serviços para a Petrobras e para terceiros também, né? Exato. É, quais foram os principais obstáculos que o senhor vê e o que precisa ser melhorado ainda para as empresas independentes se consolidarem no Brasil? A princípio, a impressão que eu tinha era que a ANP estava seguindo por um caminho onde ela ia abrir o mercado
para pequenas empresas assumirem, como existe nos Estados Unidos. Só que, posteriormente, alguns outros passos, algumas outras medidas que foram tomadas, foram de encontro a esse pensamento que inicialmente foi posto, né? Então, qual a sua opinião sobre esses obstáculos e o que precisa ser melhorado para que as empresas, as Junior Oils, possam se consolidar cada vez mais no segmento? Assim, o que o- hoje a gente, assim, mudou bastante a parte regulatória, mudou bastante o acesso à tecnologia, o acesso a equipamentos e tudo isso daí tá relativamente bem, né? Aqui no Brasil, mesmo que não tem, a importação é fácil e tudo tá mais ou menos, dá para você fazer uma gestão muito em ordem, né? As empresas independentes, elas têm, assim, para mim, na minha opinião, elas têm um desafio muito grande no Brasil, né? Com vários segmentos, mas o setor de óleo e gás, ele precisa de investimentos massivos, entendeu? Então, o acesso a capital no Brasil ainda é muito difícil, né? Então, a maioria consegue via, via dívida, né? O que não é o ideal para você entrar nesse mercado de risco, tá? Porque o petróleo, basicamente, ele tem um nível de risco muito alto, né? Principalmente na parte exploratória. Então, esse acesso ao capital ele é fundamental, porque você tenha ele de uma maneira que você tenha juros mais baixos ou formas de pagamentos mais controladas, entendeu? E a solução que nós encontramos foi realmente abrir o capital lá atrás, então a gente saiu um pouco do esquema dívida, né? Entramos no esquema de equity, né? Então, que você fica um pouco mais tranquilo para gerir os empreendimentos. Agora, não é todo mundo que consegue abrir capital, entendeu? No Brasil. Então, continua na mesma coisa. É por isso que as empresas menores, elas têm tanta dificuldade no Brasil de decolar. Às vezes eles têm até alguns ativos, né, importantes e que têm boas possibilidades de desenvolvimento, mas a falta de acesso a capital atrapalha muito, né? Então, isso, inclusive, é uma estratégia nossa de fazer aquisições não só de campos maduros, de empresas que já que têm outro portfólio e que quer mudar um pouco o portfólio deles, né? E estão vendendo ativos mesmo, né? Mas também a aquisição de empresas propriamente ditas, né? Como nós fizemos ali com a Fênix, né? Que era uma empresa que tinha a campos interessantes, né, com reservas interessantes, mas que precisava de uma injeção de capital. E isso é recorrente, não isso é mais regra do que exceção aqui no Brasil. Então, eu acho que o maior problema hoje esse a parte da engenharia financeira do negócio, entendeu? Entendi. A ATP Petróleo e o cenário atual. Como a ATP Petróleo está posicionada hoje no mercado onshore? Como o senhor enxerga isso? Quais são os diferenciais dela no cenário em relação aos demais? Bom, é um complemento até dessa explicação que eu falei. O primeiro diferencial dela é realmente a equipe, né? A equipe técnica dela e de administração é realmente. Eu tenho muito orgulho, né? De todos da quantidade de bons profissionais que a gente conseguiu
trazer para esse projeto, né? Nós montamos ali um grupo de geologia, geofísica e de engenharia de reservatórios que fica em Natal, entendeu? Os profissionais ali são impressionantes mesmo, lá, conhecimento vasto, né, sobre a bacia Potiguar e sobre outras bacias aqui no Brasil, e com muita experiência, né? Vários aposentados da Petrobras ou outros vindo de empresas sul-americanas também, né? Ecopetrol, PDVSA, então isso é muito difícil, muito raro, né? A gente conseguir uma equipe tão boa assim. E a parte operacional, né? Que também é fundamental. Então, hoje nós temos excelentes engenheiros de operação, de engenheiros de poço, de subsuperfície, engenheiros de instalações, de construção, enfim. Então, esse é o primeiro diferencial, assim, tá? Então, a gente fez questão de conseguir uma equipe muito forte que pudesse dar, dar velocidade e dar sustentação, né, e dar tranquilidade para a operação, né, e também para justificar os investimentos nos lugares certos, tá? Nas avaliações das reservas, das avaliações dos locais aonde perfurar, aonde completar, aonde melhorar a produção, enfim. Então, isso daí é basicamente. E o segundo diferencial é exatamente esse acesso ao mercado de capitais, que a Azevedo Travassos Petróleo tem. Nós fizemos foi feito um acordo de acionistas da construtora e da parte de energia, né? E isso levou aí um ano e pouco, um ano e meio de negociações e tudo, e em fevereiro foi feita a cisão da Azevedo Travassos Energia, que consolidou toda a parte de óleo e gás. Ela se separou do grupo Azevedo Travassos S.A., que é uma empresa aí, né, centenária, né, fundada em 1922, que é a parte da construção pesada. Hoje são grupos diferentes, apesar de ter o mesmo nome, elas são grupos diferentes, grupos econômicos diferentes, com acionistas diferentes e tudo mais. Então, por enquanto, os nomes são iguais porque elas eram juntas, né? Mas a cisão ocorreu, então isso deu também uma autonomia de gestão que independe das obras e dos contratos de serviços que a Azevedo Travassos tem a competência e a habilidade aí para gerir, né? Mas a parte de energia, de contratos, de exploração, de compras de ativos, de compras de empresas, tal, isso ficou separado. Então, ela ficou muito mais ágil, muito mais competitiva, eu diria, né? As decisões são mais rápidas, entendeu? Então, esses são os diferenciais, e a gente está no mercado se estruturando para crescer, né? Crescer de forma inorgânica, adquirindo outras empresas menores, adquirindo ativos que estão sendo colocados à venda por empresas maiores, aí, como a Brava, como PetroRecôncavo, como alguma outra, né? Ou através de parcerias, fazendo como nós fizemos aí com a PetroVictory, que não foi compra e tal, mas foi um tipo de um contrato farm-in, farm-out, onde nós fazemos o investimento num ativo que não é nosso, mas que a gente fica com a opção de compra ou a opção de ter participação na produção. Então, são várias formas de você fazer negócio no óleo e gás, e sempre assim, dando preferência à técnica, né, à boa administração
e, e mitigando riscos, né? Um ponto que eu acho muito importante como o senhor falou de pessoas, de profissionais, quando o Azevedo, no tempo que o Azevedo saiu do mercado de óleo e gás aqui em Mossoró, a gente encontrava esses funcionários, nós víamos assim aquela ansiedade pelo momento do retorno. Parecia que todo mundo achava que em algum momento a empresa retornaria e sempre assim falava em tom de agradecimento pela maneira como eles eram tratados, desenvolviam o trabalho. E isso é muito importante. Mostra o respeito que a empresa tem pelos profissionais. Sim. E em cima disso aí, você trabalhando com gente, né, respeitando as pessoas que elas ajudam a empresa a crescer e se desenvolver. É fundamental, né? Isso é fundamental, Rodolfo, é básico, né? E isso a gente fez, assim, é algo que é uma tradição nossa, realmente, é investir nas pessoas, é procurar treinamento, desenvolvimento e tudo mais. Por exemplo, eu comecei falando um pouco de mim, né, da minha história, mas isso foi um exemplo mesmo. A Azevedo, eu era um engenheiro mecânico, tal, formado, indo para uma certa direção, e recebi todo um treinamento, todo um investimento em mim, né? E assim, da mesma forma que eu recebi esse investimento e essa maneira esse ambiente propício para crescer, a gente faz da mesma forma, desde aquela época, entendeu? A gente investe nas pessoas, proporciona treinamentos, dá oportunidade para desenvolvimento, né, com responsabilidades crescentes, né, à medida que as pessoas vão ficando mais na empresa, vão demonstrando aquele apego que é necessário, demonstrando interesse, demonstrando. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? É uma coisa que a empresa ganha, o profissional ganha, é assim que a gente acredita, né? Perfeito. Com a pressão global para essa parte da transição energética, como o petróleo pode se manter relevante, na sua opinião? Há espaço para conciliar a produção e essa parte de ESG? Eu acredito que sim, viu, Rodolfo? A transição energética, ela já iniciou, ela é necessária e ela, ela tem que ser continuada, apesar de alguns momentos alguma coisa fica fora momentaneamente do resultado esperado, aumentou o preço da placa disso, da parte de fotovoltaica, ou algum problema ambiental causado pelas pás da eólica, tal. São coisas pontuais que têm que ser resolvidas, né? Mas essa transição, ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer, não, ela está ocorrendo, e às vezes mais rapidamente ou mais devagar, mas é algo inevitável. E até encontrar assim fórmulas melhores ali de energias renováveis, energias alternativas e tudo mais. Agora, a indústria do petróleo, ela é essencial, inclusive, para essa transição, entendeu? Porque senão você não pode largar algo, né, tão grande, né? O mundo tá, Girando em torno disso, né? tá girando, está calcado em cima disso, né? A economia está em cima disso. Então, você tem que fazer isso gradualmente na parte de depois de petroquímica e tudo, né? E valorizar mais isso, mais aquilo, mas é algo mas leva tempo. Essa transição não ocorre
em 5 anos, entendeu? Isso vai levar 50, 60 anos, mas é algo que gradualmente ela vai ocorrer. Agora, é possível a indústria do petróleo ela trabalhar de forma mais assim, ela se manter relevante e, ao mesmo tempo, confiável, né? Então, essa parte, você citou o ESG, será que tem espaço na indústria petrolera? Eu acho que não só ela tem espaço, mas é algo necessário, é essencial. Não só no petróleo, mas assim, hoje assim, eu não vejo, é inconcebível, né, um empreendimento alcançar um resultado financeiro positivo sem uma governança transparente, né, baseada na ética, no combate à corrupção, onde as decisões e os processos, eles, eles levam sempre em consideração as boas práticas em relação ao meio ambiente, a cultura do bom relacionamento social com todas as partes envolvidas, os stakeholders, como os colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, as comunidades onde a gente atua, e a sociedade de maneira geral, entendeu? Então, sem isso, não tem, na minha opinião, não tem empreendimento, entendeu? Nada justifica você fazer um empreendimento onde você vai causar um mal, causar um problema, seja social, seja ambiental, entendeu? Ou que você não tenha uma governança, uma boa prática, né, de ética, assim, não vale a pena, inclusive, né? Então, é algo que é inconcebível. Para mim, isso já é sacramentado, entendeu? É algo que faz parte do DNA do empresário hoje. Tem que fazer. Se não faz, em alguém, tem que começar a botar no DNA das pessoas, né? Com certeza. Agora, uma parte de conselho, né? É, para os novos profissionais, novos engenheiros, nós vivemos um- uma fase transitória, né, da Uhum, sociedade, onde nós saímos de um uhum, mundo analógico, entramos num mundo mais digital, onde uhum, existe um bombardeio de informações, onde uhum, existe a necessidade de respostas rápidas, né? Todo mundo quer que tudo seja para ontem. uhum. É, quais seriam os conselhos que o senhor poderia dar com os mais de 40 anos de experiência profissional para os novos engenheiros e empreendedores? É difícil, né? É muito complicado assim falar sobre dar conselhos, né? Eu não, assim, eu não sei, mas se eu pudesse assim escolher alguns pontos, né, que funcionaram para mim, né, eu poderia ressaltar aí pelo menos uns dois aspectos, né, que eu penso assim. O primeiro eu acredito que é a dedicação, tá? A dedicação à sua profissão, né? Para quem está começando e tudo, se dedicar à sua profissão e à empresa que você está construindo a sua carreira. Eu fiz isso, assim, eu encaro como se fosse meu, entendeu? Então, você gostaria que isso ocorresse com você ou com a sua empresa, tudo. Então, aquela coisa aquela gana, assim, aquela pegada de dono, assim, né? Falar assim, poxa, me importo com essa empresa, eu vou me dedicar, eu vou crescer aqui, tudo, e lógico, se posicionar dentro dela também, daquilo que você quer e tudo, e daquilo que você pretende para a sua carreira, mas de uma forma positiva, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Qualquer líder, qualquer dentro de uma empresa, qualquer gerente, algum diretor, ele vai perceber
com um novo profissional, justamente é a primeira coisa que salta aos olhos. Quanto essa pessoa é dedicada, quanto ele quer crescer, quanto ele está disposto a vestir a camisa da empresa, entendeu? Isso, entendeu? É um aspecto, né, que eu aconselharia, né, para a pessoa olhar para o seu próprio comportamento, né, antes de, eu quero isso da empresa, a empresa não faz isso, não sei o quê, mas primeiro você, né, o que você quer, né, então eu acho que essa parte de compromisso é algo que seria, como eu falei, né? Não é um conselho, mas são aspectos, né, que funcionaram e funcionam. Eu sempre olho para isso, né? Eu Então, também tenho essa percepção, né? Algumas vezes que eu vou avaliar, já me deparei com situações com profissionais que acham que tempo de casa, aquele cara que está ali 20 anos fazendo a mesma coisa, ele não consegue dar um passo diferente. Não, eu estou aqui, eu estou 20 anos, eu tenho que ser promovido primeiro do que o outro, porque eu estou aqui há 20 anos. Sim, mas o cara chegou, está com um ano, mas o cara está fazendo isso aqui, ele tem esse diferencial, ele procura agregar valor ao trabalho dele, ele procura fazer da empresa dele um ambiente melhor, com melhores exato, resultados, e isso é muito importante, né? exato. E um outro ponto assim que eu acho fundamental e que eu reparo muito e que eu dou muito valor é o bom relacionamento com a equipe, né? Então, e o jovem, normalmente ele quer, né, fazer e tal, e não tem nada de errado nisso, mas ninguém faz nada sozinho. Então, assim, saber ouvir, né, é uma arte, né? Você ouve, pensa a respeito e depois age, né, quando você estiver convicto daquilo, né? E se você tiver dúvida, você pergunta, você está interessado e tudo. Então, o relacionamento, eu acho que com a equipe é muito importante. Eu sei que algumas pessoas são mais tímidas, outras são mais atiradas, mas não é esse o aspecto do que eu estou falando. Né? Eu estou falando é a participação, né? Você está integrado com a equipe, você quer que aquela equipe, que é uma célula ali da empresa, ela funcione muito bem, entendeu? E você saber trabalhar em grupo, saber trabalhar em conjunto com outros e saber ouvir, evitar conflitos, mitigar problemas, ser mais conciliador e tudo, né? Eu acho que é também um aspecto positivo, né? Então, veja bem, como eu falei, isso não é nada, não é conselho nem nada, é algo que eu reparo, algo que eu acredito, algo que eu pratico, né? E eu acredito que seria isso aí, Rodolfo, sabe? Perfeito, perfeito. Então, era isso aqui. Se nós continuássemos conversando, nós teríamos conteúdo para uns 2 ou 3 episódios, É verdade. mas gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Gostaria de dizer que é muito importante falar da produção de petróleo onshore no Brasil, né? E que começar com a Azevedo Travassos, com o senhor, que foram pioneiros, né? Que são pioneiros nesse segmento, para o nosso podcast, foi assim gratificante. Agradeço demais. E como o nome do podcast é Conexões Operacionais, eu vou desenvolver um momento onde a gente consiga, claro que dizer uma pessoa nesse período de trabalho é muito complicado, mas assim, aquela pessoa operacional onde houve mais sinergia no trabalho, quem seria a sua conexão operacional?
Ah, é difícil dizer, mas eu, assim, eu sou suspeito ali, né? Mas eu tive. é, eu trabalhei com muita gente, né? Mas muita gente, né? Teve épocas aqui na Azevedo que a gente já teve mais de 5.000 colaboradores, entendeu? No mesmo tempo. Então, é muita coisa, mas, assim, é uma pessoa que eu trato, assim, mais do que meu, assim, mais do que o meu próprio irmão mesmo, o Dino, né? O Bernardino, assim, ele foi meu estagiário, né? Quando ele estava trabalhando, eu estava estudando ainda, e não sabia direito a parte da carreira, onde ia, perguntou para mim e tudo. Ele estava fazendo civil, mas como eu fiz mecânica, ele resolveu mudou o curso e tal, não sei o quê. Então, ele é uma pessoa que sempre teve um apego muito grande, não só profissional, mas pessoal e tudo. É uma pessoa fantástica, né? Não tem quem não goste dele, né? Que o conheça. Então, e ele tem uma qualidade que eu admiro muito, e eu mesmo tento, né? Mas não consigo, né? Nem chegar perto e tal. É essa parte de tratar as pessoas, né? De saber. Conversar, saber chegar no entendimento, arrumar saídas para problemas, entendeu? E estar sempre preocupado em qualquer nível, né? Com o bem-estar, com como é que está trabalhando, se aquilo está bom, se está ruim, se está seguro, se está. Sempre pensando no próximo, entendeu? Então, ele é uma pessoa muito querida por todos, né? E por mim também. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, trabalho muito tempo com ele, que é o Bernardino Mendes, né? Que é filho da pessoa que me convidou para participar do Petróleo, né? Então, e a gente estamos seguindo esse caminho juntos aí há muitos anos também. Muito bom. Gostaria de agradecer e dizer que é uma satisfação ter tido o senhor nesse momento aqui. Legal. Muito obrigado, Rodolfo. Um grande abraço para você. Obrigado, senhor. Sucesso aí no seu empreendimento aí, que eu achei bacana mesmo. Uma boa ideia. Eu acho que você vai ter muito sucesso mesmo, tá Se bom? Deus quiser. Muito Um abraço. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Com isso, concluímos o podcast. Não se esqueça de curtir e compartilhar o canal. Comentar, se inscrever, e até o próximo episódio.